Bom dia, amados irmãos, graça e paz, amém? Para todos que estão aqui presentes, para quem está nos assistindo no nosso canal no YouTube. Bom, vamos continuar a nossa série sobre o tema prática da nova vida em Cristo. Agora, Colossenses capítulo 3, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do eterno, bondoso e misericordioso Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Temos visto a mão do Senhor, temos visto o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Agora clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração através dessa palavra. Abraça os meus lábios e o meu coração, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou dentro do meu coração. E que a palavra do Senhor seja anunciada e que ela possa produzir frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ninguém gosta muito de mudança. Mudar é desconfortável. Eu me lembro algumas mudanças que tivemos que fazer de casa. Mudarmos de uma casa para outra, apesar da expectativa que gera em ir para uma nova casa, há também um grande trabalho. Trabalho que você tem que colocar tudo dentro de uma caixa, tudo dentro de caixas, tem que desmontar, tem que contratar um caminhão de mudança, tem que carregar tudo. E chegando lá na casa nova, tem que tirar tudo do caminhão, abrir as caixas. E aí você vai vendo tanta bagunça que você tem. Você vai vendo tantas coisas desnecessárias. Você vai vendo que algumas das coisas que você tinha quebrou durante a mudança e tem que trocar. Mudança leva a gente a sair da zona de conforto. E ninguém gosta de sair de zona de conforto. A gente está acostumado com o nosso jeito de ser. A gente está acostumado com a nossa maneira de ser. A gente está acostumado, já se amoldou naquele estilo de vida. E queremos permanecer assim, porque é bom. Porque é confortável. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós temos que sair da nossa zona de conforto, que nós temos que mudar, que agora nós temos uma nova vida, e essa vida é em Cristo, e ela é diferente. A maneira de se viver essa vida é totalmente diferente com o que o mundo diz, com o que o mundo nos impõe. O apóstolo Paulo está falando de ressurreição e de morte. Interessante, porque no cristianismo, morrer significa viver. É necessário morrer para se viver. Aqui nesse plano natural, a gente vive para um dia morrer. Mas no cristianismo é necessário morrer para se viver. É duas coisas que parecem antagônicas, mas em Cristo elas se completam. É necessário morrer em Cristo para ter uma nova vida em Cristo. Pois bem, nos 2 últimos finais de semana, nas 2 últimas mensagens, nós introduzimos a carta aos Colossenses. Nós falamos o que Paulo estava dizendo, para quem ele estava dizendo e o que ele estava dizendo. Agora ele chega no capítulo 3, e a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da prática de tudo aquilo que ele já ensinou aos Colossenses. Ele já falou da suficiência de Cristo, ele já falou da suficiência do Evangelho, ele já falou que para conhecermos a Deus somente por meio de Jesus, que em Jesus tudo foi feito, tudo foi criado, tudo subsiste por causa dele, e a maneira de conhecermos o Pai é conhecendo o Filho. Ele fala dessa divindade de Jesus Cristo, da suficiência de Jesus. Ele de maneira apologética bate na heresia que está tendo na igreja de Colosso, que era uma mistura de gnosticismo com judaísmo. E ele então vai falar a respeito disso, ele vai bater a respeito disso, ele vai explicar a respeito disso. E ele vai falar da verdade do Evangelho. Agora ele chega no capítulo 3,
e ele vai falar da prática do Evangelho. O apóstolo Paulo, em quase todas as cartas, ele traz a questão doutrinária e depois ele ensina como viver essa doutrina, como praticar na nossa vida esta doutrina do Evangelho. E ele começa dizendo, portanto, interessante essa expressão, porque ela se remete ao que Paulo falou antes. Ele, diante de tudo que eu já falei, diante de tudo que eu já expliquei, diante de tudo que eu já ensinei vocês, preste atenção daqui para frente, de agora em diante. E aí ele diz, fostes ressuscitados. Interessante que tem o se aí, se fostes ressuscitados, mas aqui não é dúvida. A melhor tradução aqui seria já. Portanto, já fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se vocês já foram ressuscitados com Cristo, já são ressuscitados com Cristo, agora o apóstolo Paulo trabalha um verbo aí no imperativo. Ele diz, buscai as coisas que são do alto. Agora vocês que já estão em Cristo, que já vivenciaram a conversão, que já foram ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus, vocês agora devem buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que os crentes fiéis em Cristo Jesus, esses devem buscar, em primeiro lugar, como primazia na sua vida, as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, as coisas que são do eterno. E ele diz que lá Cristo está, é lá que Cristo vive, ele está assentado à direita de Deus. Mas aí vem uma pergunta para nós, como? De que maneira? Como que eu posso buscar as coisas do alto? Aí Paulo vai nos ensinar 3 coisas, e eu quero me ater a essas 3 coisas importantes para nós. Primeiro ele diz como devemos buscar. Ele fala, pensai, versículo de número 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, para buscarmos as coisas do alto, é necessário pensar nas coisas que são de Deus. E o interessante é que a palavra que Paulo usa aqui no grego é a palavra phronel, que significa fixar a mente. É vocês ter foco. Eu me lembro que quando fazia escolinha de futebol, era menino ainda, e o professor passava alguns exercícios de alongamento antes do aquecimento, para depois ir fazer o treino tático e técnico, e nós tínhamos que fazer alguns exercícios. E eu me lembro da voz dele, ele dizia assim, fixa, olha, em um lugar só para vocês terem equilíbrio, porque esse exercício precisa de equilíbrio, e para ter equilíbrio você precisa ficar olhando num alvo. Fixa naquele alvo que você vai conseguir. Às vezes o amigo do lado chamava a atenção e a gente desequilibrava. Não dava certo. Isso me lembra também da experiência de Pedro. Quando Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, deixe-me ir contigo. Eu quero ir até o Senhor. E Jesus falou, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas olhando para Jesus. Mas quando bateu o vento forte, a tempestade, o mar se agitou, ele tira os seus olhos fixos de Cristo e ele começa a afundar. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é exatamente que nós temos que fixar a nossa mente naquilo que é do alto, nas coisas que são de Deus, não nas coisas deste mundo, não nas coisas desta terra. A ideia de Paulo é que o nosso hábito seja a fixação pela mente de Cristo, pela palavra de Deus. Nós pensamos em tantas coisas, irmãos, e às vezes, se a gente for sincero conosco mesmo, nós vamos ver que nós passamos um dia, 24 horas, sem lembrar de Jesus. Passamos às vezes 7 dias da semana, sem lembrar que Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, que nós deveríamos estar preparados para isso. Nós pensamos em tantas outras coisas, falamos sobre futebol, falamos sobre casamento, falamos sobre política, falamos sobre até igreja, mas não temos a mente de Cristo. Não estamos pensando nas coisas que são de Deus. É óbvio que Paulo aqui não está dizendo que você não tem que pensar na sua vida, você tem que se planejar,
Você tem que pensar, amanhã você tem um boleto para pagar, depois de amanhã tem outra conta para pagar. Tem que pensar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você não tem que pensar nessas coisas. Mas Paulo está deixando claro, e aqui é um outro imperativo que ele usa: pensai. Fixe a sua mente nas coisas que são de Deus. A palavra de Deus tem que dominar o teu coração, tem que dominar a tua vida. Nós tomamos decisões erradas porque nossa mente não está cheia da palavra de Deus, está cheia das coisas deste mundo. Então Paulo fala nesse sentido: fixai as vossas mentes nas coisas que são do alto e não nas coisas que são dessa terra. Quando colocamos a nossa mente em Cristo, a nossa esperança em Cristo, então as coisas desse mundo nós entendemos e compreendemos que são passageiras. Eu tenho que colocar o meu coração e a minha mente em Cristo. Quando eu leio as Escrituras todos os dias, quando eu tenho o meu momento de devocional, a palavra de Deus salta aos meus olhos, preenche o meu coração, preenche a minha mente. Há muitas pessoas pensando sobre tudo, menos na palavra de Deus. Eu observo que Paulo está dizendo: se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês agora vivem uma nova vida em Cristo, então vocês devem buscar as coisas do alto. E como eu busco as coisas do alto? Pensando nas coisas do alto. Agora Paulo nos traz uma segunda lição. Ele diz, versículo de número 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como eu posso buscar as coisas do alto para viver essa nova vida em Cristo Jesus? Morrendo para o mundo. Mais uma vez, Paulo usa a palavra morte aqui. Mas essa morte, essa palavra morte aqui que Paulo está usando, não é uma morte física. Ele está falando do seu velho homem, do seu velho eu. Lembra que o apóstolo Paulo já falou aos Colossenses, que Deus os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Cristo já os libertou do império das trevas, firmou seus pés na rocha, já perdoou os seus pecados, deu a eles uma nova vida. Eles já estão em Cristo. Portanto, além de pensar nas coisas do alto, eles têm que lembrar e têm que viver como se eles tivessem morrido para o mundo. Morrer para o mundo é morrer para as coisas desta terra. Aqui está falando dos desejos da carne. Aqui está falando das coisas que desejamos, que queremos, que traz prazer para as nossas vidas, mas vai contra Deus, contra a palavra de Deus. E ele diz: morrestes, e a vossa vida agora, ela não mais pertence a vocês. Olha o que Paulo está dizendo, ela está oculta juntamente com Cristo. A NVI traduz da seguinte maneira esse texto: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso traz para nós 3 implicações fantásticas. Primeiro, nós morremos para o mundo, para o velho homem. Há uma guerra dentro de nós, há uma luta, uma batalha dentro de nós. Nós queremos viver para Cristo, mas o velho homem quer cumprir os seus próprios desejos da carne, e isso luta dentro de nós, é uma luta civil dentro de nós. Mas nós não podemos esquecer que agora nessa nova vida, essa vida está escondida, está oculta com Cristo. E isso traz para nós 3 implicações, 3 bênçãos maravilhosas. A primeira é que a nossa vida não mais nos pertence, pertence a Jesus, então é Deus que cuida de nós. É Jesus que está cuidando de nós. A nossa vida está nas mãos dEle. A nossa vida pertence a Ele. Ele que está à destra do Pai. E queremos às vezes pegar essa vida de volta. Queremos nós cuidar da nossa própria vida. Isso é loucura. Então a bênção da nossa vida está escondida em Cristo Jesus, está oculta em Cristo Jesus, é que é Ele que cuida de nós. E a segunda bênção é a segurança. Essa vida não mais me pertence a Ele, eu entreguei a Ele, eu dei a Ele. Então eu tenho segurança. Até a salvação foi Ele que me deu. Então eu não vou perder essa salvação porque ela está em Cristo Jesus.
É Ele que garante. Está segura nas suas mãos. E terceiro, é a vitória em Cristo Jesus. Porque depois que essa luta passar, depois dessa batalha passar entre o velho homem e o novo homem, lá nós vamos estar ressuscitados com Ele na segunda vinda, ressuscitaremos com Ele, estaremos na glória com Ele, reinaremos com Ele. Essa é a vitória de Cristo para as nossas vidas. Não morrestes para este mundo. Essa vida aqui é transitória, é passageira. Esse mundo que Ele tem para nos oferecer não é nada comparado com a glória que Deus tem para nós. E aí eu vejo às vezes, nós nos apegando às coisas dessa terra, ao pecado, amando mais o pecado do que a Cristo, amando mais os prazeres da vida do que a Cristo. Em vez de nós termos uma verdadeira conversão, a gente passa a ter apenas uma convicção de que Jesus é real, de que Ele está certo, eu creio nele, mas eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar adulterando, eu vou continuar envolvido na pornografia, eu vou continuar indo para a balada, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fumando, mas eu creio em Jesus. Isso não é conversão. Em algum momento você se sentiu convencido, mas não está verdadeiramente convertido. Por isso que Paulo usa essa expressão, vocês morreram, já não pertencem mais a essas coisas. Observe isso. Essas coisas não mais devem estar na nossa vida. Agora é uma nova vida. E essa vida está escondida em Cristo. E Ele nos dá o cuidado dEle, a segurança dEle e a vitória em Cristo Jesus. Terceiro lugar, terceira lição para nós, de como devemos buscar as coisas do alto. Além de pensando nas coisas do alto, morrendo para o mundo, é vivendo com Cristo. Observe o versículo de número 4. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Paulo está dizendo, quando Cristo voltar, falando da segunda vinda, e a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com Ele. Quando Cristo voltar, aqueles que estão em Cristo, que viveram em Cristo, serão manifestados com Ele, ressuscitarão com Ele, estaremos com Ele em corpos transformados. Mas o que Paulo está nos dizendo é que antes as nossas vidas pertencia a este mundo, a Satanás. Agora essa vida não pertence mais a Satanás. Nós vivemos para Cristo. Não podemos ter uma vida carnal e mundana. Nós temos que viver com Cristo e para Cristo, honrando o nome dEle todos os dias da nossa vida, e em todas as áreas da nossa vida. No seu trabalho, honre ao Senhor. Na sua família, honre ao Senhor. Nos seus relacionamentos, honre ao Senhor. Com o seu dinheiro, honre ao Senhor. Em todas as áreas da sua vida, o nome do Senhor tem que ser glorificado, porque você está vivendo para Ele. Isso que o apóstolo Paulo deixa claro. Nós devemos viver com Cristo. Agora, é impossível nós dizermos que estamos vivendo com Cristo e praticarmos as coisas que outrora praticávamos. As coisas que são praticadas pelos filhos das trevas. Então essa comparação, nós precisamos entender que morremos com Cristo, vivemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos com Cristo e seremos glorificados em Cristo Jesus. É uma nova vida, essa maneira de viver. Então Paulo, a partir de agora, ele vai deixar claro para nós como é essa nova vida em Cristo. Ele trabalhou os pilares da doutrina, ele lançou os pilares da doutrina, falando da suficiência de Cristo, da identificação de Cristo. E agora ele está dizendo, nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos uma nova vida. E essa nova vida em Cristo requer de nós que nós busquemos as coisas que são do alto. Como? Aí ele vai nos ensinar essas três coisas. Pensando nas coisas que são de Deus. Desejando as coisas que são de Deus. Querendo as coisas que são de Deus. E segundo, morrendo para este mundo. Nossa vida não pertence mais a essa terra.
Nós estamos escondidos, ocultos em Cristo Jesus. Então temos a bênção do cuidado de Deus, da segurança de Deus e da vitória em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, ele fala exatamente isso: vivendo com Cristo. Essa nova vida agora é viver com Jesus, juntinho dele, pertinho dele, fazendo o que ele quer. E como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu posso viver com Cristo, pastor? Através das Sagradas Escrituras. Não tem outro caminho. Conhecendo a palavra de Deus, tendo mais intimidade com Ele. Santo Agostinho dizia que quanto mais ele conhecia Deus, mais ele descobria que não sabia nada de Deus. É o desejo pela busca, por buscar mais e mais do Senhor, viver com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Vamos praticar essa nova vida, pensando nas coisas que são do alto, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Coloque a mão aí no seu coração. Pense como está a sua vida hoje. Pense em como está a sua vida hoje. Como estão os seus pensamentos? Como está o seu viver, o seu andar? Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Tem vivido essa nova vida? Ou você tem andado no caminho torto? Tem falado que é crente, mas as suas atitudes demonstram totalmente ao contrário. Você tem que corrigir sua vida hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Então, com a sua mão no coração, faça aí a sua oração enquanto cantamos esse cântico.